Esse vídeo é para você que quer resultado real, mas não quer pagar o preço de viver uma guerra com a comida. A maioria das mulheres, quando quer acelerar o processo, dar aquela secada mais rápida um pouquinho, já pensa o quê? Vou cortar o pão, vou cortar o arroz, vou parar de jantar, sai cortando tudo. E muitas vezes elas emagrecem nas primeiras semanas. Mas o preço vem logo depois. Por quê? Porque a balança começa a travar, o corpo começa a reter, né? O apetite aumenta, o humor não existe e a culpa aparece no primeiro deslize. E se eu te dissesse que dá pra secar mais rápido, comendo melhor, dormindo melhor e se sentindo até mais forte? Só que, né, você precisa entender os princípios disso. Foi assim que eu mesma ajustei meu corpo depois de um período difícil e é o que eu faço com dezenas de pacientes que precisam de resultado, com método, tá? Não é com desespero. E hoje eu vou te contar, né, quais são esses 5 pilares que realmente funcionam para transformar o corpo mais rápido, sem corte extremo, sem efeito sanfona e com a saúde preservada. Então, se você chegou nesse vídeo agora, meu nome é Amanda Lecari, eu sou nutricionista e aqui nesse canal a gente fala sobre nutrição, mentalidade, eu gravo vlogs também com a rotina, né, trazendo aí alguns insights, algumas diquinhas aí do dia a dia que eu acabo utilizando na minha rotina. E as viagens também, nutre também a gente, né? Então se você chegou aqui agora, já se inscreve aqui no canal e aproveita aqui na descrição, você vai me encontrar nas outras redes sociais e também vai entender um pouquinho mais sobre o meu trabalho como nutricionista. Então aqui embaixo você vai encontrar os links que você precisa caso você queira me encontrar em outro lugar. Agora bora pro vídeo para você entender melhor como é que a gente vai fazer isso. O mais importante, o primeiro deles é comida de verdade, que é o que vai ativar o nosso metabolismo e limpar o caminho. É a base de tudo. Então não adianta calcular macro, jejuar, treinar pesado se o que você está comendo está cheio de conservante, corante, aditivo químico, não tem nutrição. Né? A comida ultraprocessada ela vai inflamar o nosso corpo, vai gerar compulsão, vai desregular os nossos hormônios que vão controlar a fome, a saciedade. Inclusive, saiu um estudo, né, que as mulheres que consomem alimentos ultraprocessados ingerem em média 500 calorias a mais por dia sem nem perceber. Isso porque o corpo ele não se sente saciado como deveria. Então trocar o excesso de embalagem por comida de verdade já vai acelerar o seu resultado. E o que é comida de verdade? Bom, proteína. Ovo, frango, carne magra, peixe, se você é vegetariano, tofu, legumes, verduras, né, com variedade de cores, frutas, né, gorduras boas, né, abacate, castanha, azeite, carboidrato, gente, arroz integral, raiz, né, feijão. Não é só sobre cortar pão, é sobre nutrir o seu corpo para ele parar de gritar por socorro. Então, uma coisa que vocês precisam também limitar, e aí eu vou fazer um plus aqui nesse bloco, é quem vocês estão seguindo aí na rede social, o que essas pessoas estão te incentivando a comer, a consumir, né? Mais comida de verdade ou mais ultraprocessado? Porque é bem comum hoje em dia a gente ouvir aí pessoas falando, não pode comer fruta. Gente, como assim não pode comer fruta? Sabe? Vocês têm que começar a selecionar um pouquinho melhor quem tá falando com vocês. Aí a mesma pessoa que fala pra você não comer fruta tá te indicando um suplemento de A a Z pra você repor as vitaminas. Porque fruta tem carboidrato. Lógico que tem, gente. E quem falou que carboidrato é ruim? Né? O seu cérebro precisa de carboidrato, o seu corpo precisa de carboidrato. Como é que você vai treinar sem carboidrato? O que não pode é o excesso. São os ultraprocessados, são os alimentos que são hiperpalatáveis. E aí também não pode. A gente não pode exagerar, né? Colocar eles como os principais da nossa vida, né? A gente precisa priorizar a comida de verdade. A comida de verdade sendo 80% da sua dieta, os 20% você dá conta, seu corpo consegue metabolizar. Então é sobre isso, não é sobre, né, fazer toda aquela restrição e aquele terrorismo alimentar. É sobre o que você faz na maior parte do tempo, do dia, né, nas suas escolhas. Então se na maior parte do tempo você está consumindo comida de verdade, já temos aqui um bom ponto, tá? Aí você vai precisar de um pouquinho mais de direcionamento dessa comida, porque só a comida de verdade não resolve. Aí você já deve ter entendido um pouquinho disso, né? Mas, né, com o direcionamento correto a gente consegue trazer os resultados que você precisa. Porém, neste momento que você quer dar uma acelerada no processo, aí você precisa focar quase que 100% na comida de verdade. É batata.
vai dar muito certo. Literalmente batata. Batata doce ainda por cima. Respeitar os horários. O metabolismo, ele não gosta de caos. Você precisa entender que seu corpo precisa de uma rotina. Então você não precisa fazer um jejum de 16 horas, mas também não precisa ficar comendo o tempo todo aleatoriamente. Então o corpo, ele tem um relógio interno, que é o ritmo circadiano, e esse ritmo circadiano, ele ajuda a regular os hormônios, como a insulina, o cortisol, a leptina. Então se você janta todos os dias às 23 horas, você vai acordar cansada, né, no dia seguinte, e isso não é só sobre o sono. É sobre o seu corpo não entender quando que é a hora de gastar e quando é a hora de guardar energia. Então, quando você come sempre no mesmo horário, seu corpo, ele se organiza, ele regula melhor o apetite e reduz o estresse metabólico. Eu tenho um paciente que estava travado há meses, né? E só com esse ajustezinho de horário, né, da gente colocar ali, estipular, né, os horários das refeições, fazer o jejum fisiológico de 12 horas, o corpo já começou a responder, desinchar, dormir melhor. E aí a gente já eliminou ali 3 quilos, sem nem precisar fazer ajustes de cortar, né, alimentos. Então, regularidade é potência. Acredita que esses pequenos ajustes já fazem uma grande diferença. Terceiro pilar, treino de força, né? Que é o motor invisível da mudança corporal. Então, vamos direto ao ponto. Você quer emagrecer mais rápido e quer manter o resultado? Precisa treinar força. Não tem conversa. Não é sobre virar a maior marombeira, pegar o máximo de peso. Porque o músculo, gente, é o tecido que mais consome energia em repouso. Então, é ele que vai sustentar o seu metabolismo alto quando você estiver sentadinho no sofá, sabe? Então, assim, o cardio é importante também, mas o treino de força, ele vai te dar essa estrutura para você acelerar mais ainda o seu metabolismo. Então, tem algumas pesquisas que mostram que, né, mulheres que treinam 3 vezes, né, um treino de força por semana, elas conseguem queimar mais gordura visceral do que quem está fazendo só aeróbico. Então, você precisa construir músculo, né? Não tem como você ficar só querendo fazer caminhada, só andar na esteira, tem que fazer o treino de força. Seu corpo, ele vai começar a mudar mesmo sem a balança descer tanto, e você vai conseguir observar isso, de repente, através de fotos, que é um dos métodos que eu mais gosto, né? No lugar da balança, você começar aí a fazer documentar mesmo o teu processo. Então tira foto, começa a observar, né? E faz um treino de força de qualidade, tá? E eu não tô falando que você precisa ficar 50 milhões de horas na academia, não, tá? Um treino de força bem feito, ali durante 30, 40 minutos, já é suficiente. Você com certeza vai ver resultado rápido. 4. NEAT. Já ouviu falar? NEAT significa gasto energético de atividades fora do treino, que é o que você gasta se movimentando no dia a dia, andando, subindo escada, limpando alguma coisa na sua casa, ficando em pé, se mexendo. E tem um choque de realidade. Tem gente que treina pesado 1 hora e passa as outras 23 horas sentado. Resultado, corpo parado. Agora tem gente que nem treina, mas anda muito, se movimenta, não fica parada, e aí fica como? Seca. E aí esse é o segredo daquelas pessoas que você vê comendo pizza, né? E emagrecendo, porque geralmente elas estão andando às vezes 12.000 passos por dia, porque o NEAT delas está bombando. Então se você quiser aumentar seu NEAT, subir escada, andar enquanto tá falando no celular, levantar a cada 45 minutos para ativar aí o seu metabolismo sem esforço, né? Isso acontece muito em viagem, por exemplo. Quando eu viajo, eu costumo andar muito. Então isso faz com que aqueles exageros da viagem, né, não apareçam tanto ali na hora da volta. Por quê? Porque eu consegui manter ali o meu corpo ativado, né, em movimento. Aí quando volta para casa já não anda tanto. Por quê? Porque o mercado eu faço pelo aplicativo, né? Aí a academia tem que andar um pouquinho para chegar. Mas é comum a gente ficar mais tempo sentado. Então vê o que você consegue encaixar na tua rotina que dá para você fazer uma atividadezinha extra, que seria como se fosse isso. Então, pensa aí, às vezes você mora no prédio, você pode subir a escada ao invés de pegar o elevador no seu trabalho, né? De repente um Uber que você tinha que pegar, você pode trocar por fazer uma caminhada. Então isso tudo ajuda aí a gastar um pouquinho mais, mesmo que seja um pouquinho, né? Mas tenta dar uma olhadinha na sua rotina, o que você consegue fazer de extra e adicionar aí no seu dia a dia. Agora eu vou te entregar um ajuste que normalmente eu só faria numa consulta individual. Mas você ficou até agora aqui, né? E ele depende um pouquinho de contexto. Mas se você tá aí sofrendo com a gordurinha abdominal que não tá saindo, aquela inflamação silenciosa ou tá com sintoma de fadiga depois do almoço, preste atenção. Distribuir melhor as calorias ao longo do dia vai mudar o jogo, tá? Então, a maioria das pessoas faz o contrário do que o corpo precisa. Come pouco durante o dia e exagera de noite.
Isso vai sobrecarregando o nosso metabolismo e favorecendo o acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Então, se você quer dar esse up, essa acelerada, pensa aí em começar a consumir mais 70% das suas calorias entre o almoço e o café. Fazer um jantar leve, incluindo ali proteína e vegetal, e parar de comer de 2 a 3 horas antes de dormir. Esse padrão vai melhorar a sensibilidade à insulina, vai regular o seu apetite e no dia seguinte vai reduzir a retenção. Então você não vai nem precisar fazer jejum, você precisa só comer no horário certo, com o alimento certo e na quantidade certa para você. Então esse tipo de ajuste já muda o seu corpo aí em 2 semanas, tá? É o tipo de coisa que quando bem feito antecipa meses de resultado. Então, ó, te entreguei o ouro, agora é contigo. Pode tentar seguir qualquer plano da internet, mas se o plano não entende o seu corpo, o seu ritmo e a sua realidade, ele só vai virar mais uma tentativa. O que eu te mostrei aqui não é um atalho, é um caminho. E se você aplicar esses 5 pilares com constância, você vai ver que seu corpo vai responder. Mas se você quiser fazer isso com orientação, com método, com ajustes clínicos, né, que consideram quem você é, a sua rotina, é para isso que meu trabalho existe, tá? Então, o acompanhamento ele não é só sobre seguir uma dieta, é sobre fazer sentido com a sua vida. E isso, nenhuma fórmula pronta te entrega, tá? Então, comenta aqui se esse vídeo fez sentido para vocês, né? Se era isso que você precisava ouvir. Compartilha também com alguém que tá vivendo nesse modo aí, do desespero, né? A pressa passa, mas a direção certa permanece. E é isso que eu quero construir aqui com vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.